Eu vou começar contextualizando, né? E acho importante trazer isso, vocês já devem ter visto esse número, né? O último relatório da Organização Internacional do Trabalho aponta que o desemprego mundial está acima dos 200 milhões de trabalhadores desempregados, sendo que 60 milhões de postos de trabalho foram perdidos apenas a partir da crise financeira mundial de 2008, né? Eu não vim aqui discutir sistema financeiro e sistema produtivo com vocês, mas eu acho importante trazer esse dado para mostrar qual é a situação que o mundo está vivendo, que o mundo vive desde, na verdade, de antes, mas principalmente a partir de 2008, e como é que o Brasil e as políticas sociais brasileiras se comportaram nesse período. Desse desemprego, 13% está na faixa dos 15 aos 24 anos, né? Ou seja, há uma questão geracional colocada, né? 74 milhões de pessoas, e que se a gente entrar só na Grécia e na Espanha, nas faixas etárias dos jovens, a gente chega a ter 50% do desemprego atingindo a juventude. Dados aqui, se eu não me engano, é da Oxfam, esse dado que eu peguei, mas tem vários outros estudos apontando para isso. 48% da riqueza hoje está na mão de 1% da população, né? A perspectiva que a gente tem hoje é de crescimento, e a tendência é que em 2016 a gente chegue aos 50%. Metade da riqueza mundial estará na mão de 1% da população. O que isso quer dizer? Uma coisa que todo mundo sabe, mas a gente acaba esquecendo no dia a dia. A tendência do mercado, do capitalismo, do funcionamento regular dele, é de concentrar. Se não houver uma proatividade dos trabalhadores organizados e dos governos fazendo política para tentar reverter essa tendência, a tendência é essa, ela vai concentrar. Então a luta, gente, não acaba, ela continua e ela vai ser permanente enquanto o sistema econômico for organizado da maneira como é. Não tem segredo, né? A gente às vezes tem boas notícias, a gente tem conjunturas favoráveis, acho que um pouco nos últimos 10 anos a gente teve uma conjuntura bastante favorável aos trabalhadores, talvez a gente agora entre num ciclo de muita dificuldade, mas é importante colocar isso, né? Não é natural ter conseguido os resultados que a gente conseguiu aqui no Brasil, e isso é resultado sim da luta colocada e acumulada durante anos. Só em termos de extrema pobreza, um dado também mundial, 1 bilhão de pessoas no mundo estão abaixo do dado estatístico lá da ONU, do 1,25 dólares por dia, que hoje dá R$ 5 por dia para viver, tá menos que isso. Isso significa um sexto, né, um sétimo da população mundial. Isso aqui eu peguei só para mostrar um conjunto de gráficos aí, de vários diferentes economistas e lugares, mostrando o quê? Que hoje, o processo que o mundo está, todas as tendências que a gente tem são de crescimento da desigualdade, tá certo? Todas as tendências que a gente tem, no mundo inteiro. Isso aqui é um economista muito interessante, não sei quem conhece, chama Robert Reich, que foi secretário de Trabalho do governo americano, que ele está estudando a questão do crescimento da desigualdade, redução da formalização e redução da sindicalização dos trabalhadores dos Estados Unidos. E mostrando que o mesmo processo que aconteceu em 29 é o que está acontecendo agora, de extrema concentração da riqueza, incapacidade do Estado de agir de maneira proativa, fortalecimento do mercado, e com isso você tem crise do capitalismo, né? Não tem crise econômica, quebra, né? A de 29, a de 2008, então não tem novidade também nisso. E quem consegue fazer o contraponto disso é o Estado com política proativa. Estou mostrando isso para dizer como é que foi a trajetória da desigualdade no Brasil. Diferente do mundo, no Brasil a gente teve um processo de variação, picos e vales aqui de concentração, mas que manteve uma média relativamente alta, né, até aí 2001, mais ou menos. E a gente tem, não à toa, por decisão política, isso é importante ter clareza, uma trajetória de queda que vem até 2013, ela permanece 2014 e 2015 pelos dados que a gente já teve acesso, que é uma queda na desigualdade do Brasil. E aí vem a grande discussão, não sei se os outros interlocutores que vocês discutiram isso, mas tem alguns fatores que precisam ser entendidos para entender essa queda da desigualdade. Eu vou levantar 3 para vocês, 2 eu só vou mencionar, e que na verdade são os de maior interesse para vocês, mas não é meu campo de trabalho, e o terceiro é a questão das políticas sociais. Então, isso aqui é só um close, né? E aí outra coisa interessante, né? Uma brincadeira, que o Delfim, né, falava que durante a ditadura era preciso crescer o bolo para depois distribuir. E o presidente Lula mostrou que foi possível crescer o bolo, né? A renda per capita brasileira cresceu durante todo o período e, ao mesmo tempo, essa renda foi distribuída. Então, só para mostrar que, diferente do que diziam que era impossível, foi possível crescer e distribuir. A pergunta agora é como é que a gente faz para politizar esse processo. Então, o primeiro fator dessa queda de desigualdade, ele é muito importante, foi a política de valorização do salário mínimo, né? Vocês sabem como foi
o enfrentamento político que essa decisão, né, esse acordo do Congresso sofreu, várias pessoas dizendo que o custo da força de trabalho no Brasil inviabilizaria os negócios, inviabilizaria a economia. Do contrário, o que aconteceu foi um processo de intensa distribuição de renda, né, e que inclusive aumentou a demanda, né, por atividade econômica no país, fazendo o que a gente chama de política contracíclica na situação de crise. Então, um dos responsáveis do Brasil não ter entrado na crise que o mundo entrou já em 2008 e ter conseguido se manter crescendo e distribuindo renda foi a política de valorização do salário mínimo, né? Em termos reais, o aumento foi de 72%, mais ou menos isso. Se a gente olhar outra questão importante, foi a manutenção da política proativa do Estado em torno da priorização de atividades que gerassem emprego, investimento e financiamentos públicos para manter a atividade econômica em alta. Hoje, a grande discussão que está colocada, o Raimundo mencionou um pouco isso, é o quanto o governo vai conseguir ou não se manter nessa postura proativa de fazer com que a economia siga aquecida. Mas, independente da conjuntura imediata agora, é fato que só foi possível o Brasil crescer e distribuir renda porque ele se manteve numa política proativa também, não só de valorização do salário, mas também de aumento dos postos de trabalho. Com isso, só esses dois fatores, né, e mais o acréscimo das políticas sociais, que eu vou falar um pouco a respeito, a gente conseguiu fazer uma conta da distribuição do crescimento da renda por quintil da população. Quintil é a divisão, né, entre os 20% mais pobres, os 20% mais ricos e as faixas intermediárias. E a gente pode perceber que durante esse período aí de 11, 12 anos que a gente teve no Brasil, a renda dos 20% mais ricos não deixou de crescer, né? Então não é que não houve crescimento da renda dos mais ricos, todo mundo cresceu, só que ela cresceu muito mais para as faixas mais pobres. Isso é uma coisa muito importante para a gente, quer dizer, conseguir combater a desigualdade significa fazer com que a renda e a riqueza de quem é mais pobre cresça mais do que quem é mais rico. Esse é um processo muito duro, que ele implica inclusive na divisão de privilégios e de bens, muitas vezes que eram demandados e acessados pelas classes mais ricas, e fazer com que as classes mais pobres tenham acesso àquilo que ela não tinha. Então isso aqui é o resultado que a gente teve do crescimento da renda distribuído pelos quintis nesse período todo. Eu vou falar para vocês a partir da perspectiva do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né? Vou falar para vocês de um ministério recente, que foi criado em 2004, né? E que foi criado pela união de 3 ministérios principais. O Ministério da Assistência Social, que já existia. O outro ministério foi criado no início do governo Lula, em 2003, depois ele foi juntado nesse novo ministério, que era o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar, o MESA, que cuidava do programa Fome Zero, e a coordenação executiva do programa Bolsa Família, que apesar de ter toda uma discussão sobre paternidade do programa, indubitavelmente ele foi criado em 2003 pelo presidente Lula, num gabinete que ficava na presidência da República e que também passou a fazer parte desse ministério, né? Então, com isso, a gente tinha um ministério que tinha um grande desafio, que era organizar o que a gente chamava do Sistema de Proteção Social Brasileiro. Para ser sincero com vocês, o Sistema de Proteção Social Brasileiro ele é muito mais amplo e a parcela que é a responsabilidade do Ministério nele é muito pequena. Mas o nosso entendimento qual era? A gente não pode pensar a política social de forma isolada, né? Porque tem muita gente que vai dizer o quê? Que o Bolsa Família é a política social em si. Não, a gente tem que entender qual é o lugar estratégico que essa política de complementação de renda consegue ter num sistema muito mais amplo de garantia de direitos, que inclui a aposentadoria, que inclui o salário mínimo, que inclui o abono salarial, o seguro-desemprego e por aí vai. Então, o nosso entendimento qual era? Não atrapalhar o sistema, mas tentar entrar de forma estratégica, cobrindo buracos onde o sistema não estava, e a gente vai apresentar alguns resultados interessantes disso. Em janeiro de 2011, com a eleição da presidente Dilma, a gente teve um novo desafio colocado pela presidenta, que foi superar a extrema pobreza em 4 anos. Isso é um desafio, gente, para ser sincero, quase que irresponsável, porque assim, colocar uma meta desse tamanho para um período tão curto era muito difícil de ser atingida. Ainda assim, eu vou mostrar para vocês que os resultados são impressionantes. Modéstia à parte, eu sei que eu estou falando pelo Ministério, mas eu preciso dizer isso para vocês. O que a gente conseguiu num período de tempo tão curto é algo inimaginável em termos de ação do Estado, ainda mais em nível federal. Então é isso, e é uma coisa que é muito pouco conhecida, por isso que é bom estar aqui hoje falando com vocês também. Que foi a criação, então, do Plano Brasil Sem Miséria. Eu vou falar para vocês de 2 experiências concretas, tá? Em primeiro lugar, eu vou falar um pouco do Bolsa Família e depois falar um pouco do Brasil Sem Miséria, a partir da ótica do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né? Eu, Fernando, por ter militância em outras áreas, posso depois discutir vários outros assuntos se tiver interesse, mas eu acho que é fundamental
trazer para vocês, isso pode acrescentar no debate de preparação do Congresso também, a perspectiva da política pública que foi feita a partir do Ministério. Então, em relação ao Bolsa Família, acho que todo mundo tem clareza que ele tinha 3 grandes objetivos. Em primeiro lugar, ele nunca foi um programa de erradicação da pobreza, né? Ele tem um termo muito ruim, mas que ele ajuda a explicar, que é aliviar a pobreza. O que significa o quê? Uma pessoa que recebe, em média, que é o valor médio do benefício, R$140 por mês, R$170 por mês, em média, uma família recebe, ela jamais vai deixar de ser pobre com esse dinheiro, tá certo? Então, só para começar botando isso na mesa, que eu acho que é o primeiro ponto. O Bolsa Família nunca foi um programa para substituir posto de trabalho, nunca foi um programa destinado a garantir a subsistência integral de uma família, ele sempre foi entendido como um programa de complementação de renda. Tanto que os seus benefícios são pequenos em relação a qualquer outra política que a gente tenha de benefício no Brasil, e a única finalidade é garantir que as pessoas tenham um pouco mais de dignidade, e mais do que isso, que na hora de negociar trabalho, determinados grupos sociais brasileiros tenham um melhor poder de negociação. Vocês sabem do preconceito que existe em torno do Bolsa Família, né? Então, 2 dados já para começar, bastante importantes, que a gente pôde, depois de 10 anos de experiência do Bolsa, aprender. Em primeiro lugar, dizem que o pessoal que recebe Bolsa Família não trabalha, né? Então, foi feito um estudo sobre a questão da atividade econômica entre os beneficiários do Bolsa Família. Portanto, dizer para vocês, a média de ocupação da população brasileira sem ser beneficiária, população brasileira nossa, é de ocupação de adultos de 75% da população. 25% está entre aposentado, deficiente ou gente que está em outras atividades que não é computada como atividade econômica. 75% é a média do não beneficiário. Vocês sabem qual é a média de trabalho dos beneficiários do Bolsa? Exatamente a mesma, 75%. O comportamento de trabalho dos beneficiários do Bolsa Família é idêntico a uma pessoa que não é beneficiária. Ou seja, não existe qualquer relação entre receber benefício, trabalhar e não trabalhar. Isso é puro preconceito de quem não recebe o benefício e não sabe que o problema dessas pessoas não é falta de trabalho. Elas trabalham muito, só que a capacidade de aquisição de renda que elas têm com o trabalho delas é muito baixa, porque o trabalho delas é muito mal remunerado. Então, a discussão aqui não é uma discussão de preguiça, efeito preguiça ou não efeito preguiça que o pessoal fala, é o contrário. É como é que a gente consegue garantir para essas pessoas que hoje precisam do benefício, que elas tenham acesso a um tipo de trabalho que seja melhor remunerado, de forma que elas não venham a precisar mais desse benefício. Então, como é que a gente faz para trabalhar com a população mais pobre, que já trabalha muito, para ela poder ganhar um pouco mais a partir desse trabalho que ela já tem, tá certo? Então, só para deixar isso claro, um primeiro preconceito. Tem vários, né? A ministra, inclusive, uma frase importante que ela tem dito, é que mais difícil do que combater a pobreza no Brasil tem sido combater o preconceito da população brasileira em relação aos pobres, né? E aí a gente tem discussões específicas da pobreza rural, da pobreza urbana, do favelado, né? O preconceito que o pobre sofre no Brasil é uma coisa muito difícil de ser combatida, quase mais difícil do que combater, inclusive, a pobreza. Em segundo lugar, além de aliviar a pobreza, a outra função do programa Bolsa Família era incluir as crianças no serviço de educação e no serviço de saúde, com as chamadas condicionalidades. E aí houve toda uma discussão, que eu faço questão de tocar, uma discussão delicada, sobre essa ideia de que um direito estaria sendo acessado com condicionalidade, e que a gente é a favor de que direitos não tenham condicionalidade, porque direitos são direitos. Isso aqui foi uma coisa muito interessante, que a gente tinha grandes resistências a ter as funcionalidades no programa, e o efeito foi muito bom do que a gente pôde colher tempo depois. Porque ao invés de ser uma obrigação só para a família, dela ter que fazer determinadas condições para receber o benefício, acabou que essas famílias demandaram do serviço público uma oferta que muitas vezes era inexistente. Isso obrigou o Ministério a ir atrás do mapa de oferta de serviço público no Brasil. E saber, por exemplo, que um conjunto grande de crianças não acessavam a escola porque não tinha escola. Não frequentavam a escola porque não tinha professor. Não iam no posto de saúde porque não tinha médico. E isso ajudou a gente a reorganizar a oferta de serviço em território nacional. Como vocês sabem, esses dois serviços, tanto saúde como educação, não é uma responsabilidade direta de execução federal, implica numa execução conjunta com todos os estados e municípios, então teve toda uma discussão do Pacto Federativo para conseguir garantir que essa oferta chegasse a quem mais precisava.
mas o programa forneceu para nós informações muito importantes no sentido de reorientar as prioridades de ação do Estado. Só alguns resultados que eu acho que por si já mostram a importância desse tipo de organização e de execução da política. A mortalidade infantil de crianças abaixo de 5 anos, por causas de doenças relacionadas à pobreza, que eram a diarreia e a desnutrição, caíram em quase 50% na diarreia e mais quase 60% na desnutrição. Ou seja, 60% das crianças pobres no Brasil, abaixo de 5 anos, morriam por causa de desnutrição ainda. E a gente vê que depois da execução do programa e orientação, reorganização da política pública, é impressionante a redução que a gente tem nessas que são chamadas doenças relacionadas à pobreza. Em relação à saúde das crianças, a gente tem a questão da prevalência de baixa estatura. Como vocês sabem, isso também é motivo de desnutrição. A queda na prevalência de baixa estatura é um resultado muito importante para nós e também colhido em função da execução de políticas sociais. 15 milhões de alunos passaram a ser acompanhados no Brasil na sua frequência e na sua presença escolar. E com isso, a gente teve que os alunos do Bolsa Família passaram a ter uma presença na rede pública, não abandonaram o estudo, maior do que as pessoas que não são do Bolsa Família. Ou seja, a gente tinha anteriormente, eu podia mostrar isso para vocês que está aqui, obviamente o pessoal que era da faixa de renda do Bolsa Família anteriormente tinha uma dificuldade de presença escolar muito maior do que quem não era do Bolsa Família. E a gente teve uma reversão, a presença escolar de quem está no programa hoje é maior do que quem não é beneficiário. A mesma coisa em relação a rendimento, a exceção do ensino fundamental, onde ainda os estudantes não do Bolsa Família têm um rendimento maior, nas demais faixas, em particular nas regiões do Nordeste, a gente tem os estudantes, os estudantes relacionados ao programa Bolsa Família com rendimento até maior do que a média nacional. Isso são coisas que eu acho que muito pouca gente sabe, né? É o tipo de informação que foi muito pouco divulgada, mesmo todo o esforço que a gente já fez de publicação, de comunicação, e que é importante saber, né? Qual foi o resultado que a gente conseguiu ter com a política social. Coisas que são fundamentais para o desenvolvimento e democracia do nosso país, né? E aí uma última coisa, desigualdade educacional. Se a gente pegar a porcentagem de estudante da rede pública até 15 anos, na idade séria esperada, ou seja, que não teve repetência, que não entrou tardiamente na escola, a gente teve uma redução de 37% no buraco que existia entre quem era uns 20% mais pobre da população e o restante da população. Ou seja, a escola melhorou para todo mundo, mas melhorou em particular para os mais pobres. E isso aqui é significado de decisão política, de colocar a política em direção a quem mais precisa. Eu vou falar um pouco também, gente, só para provocar vocês, porque eu quero ouvir o debate, quero ver as perguntas, a gente poder discutir isso, mas provocar um pouco vocês em relação ao programa Brasil Sem Miséria. Então, coisas importantes do plano, né? Como é que ele foi feito? Ele definiu um critério de pobreza multidimensional que, diferentemente do que muitos dizem, não é um critério só de renda. A renda foi usada por aquilo que a gente chama de proxy, de uma variável de aproximação, porque existe uma relação direta entre carência financeira, carência de grana, com carência acesso a outras dimensões da vida, seja ela habitação, saúde, transporte, serviços. Então a gente usou a pobreza financeira como um critério de orientação, mas a definição desde o início do programa sempre foi de que a pobreza ela é multidimensional, e a gente vai ver isso porque a gente seguiu acompanhando o desenvolvimento da pobreza de acordo com diversos critérios. Com base na pobreza multidimensional, um conjunto de políticas foi selecionado para fazer parte desse plano e para ser direcionado especificamente para chegar na população mais pobre e mais carente. Isso obrigou o Estado a repensar a forma de execução das suas ações, inclusive nas ações universais. Isso foi um outro debate que a gente teve muito grande na esquerda, né? De uma oposição grande que a gente sempre teve, nós fizemos parte disso, em relação à coisa da focalização de política pública. E o que a gente pôde aprender com o programa Brasil Sem Miséria e com o Bolsa Família é que focalização, diferente do que o Banco Mundial, por exemplo, coloca, ou enfim, o neoliberalismo, né, de que a gente tem que fazer uma política focalizada só para os pobres, ele pode ser usado como uma informação de priorização de uma política. O que significa que não vai ser exclusiva, que era o conceito que era utilizado, que é vamos focalizar porque a gente vai atender só os pobres e o restante esquece. A gente pode usar para que a expansão dos serviços que devem visar a oferta universal seja feita prioritariamente nas regiões de maior carência. Então acho que isso é uma coisa importante que a gente está discutindo e está entendendo como é que foi o processo do Brasil Sem Miséria.
Ele era um plano organizado para elevação de renda e condições de bem-estar da população em 3 eixos principais, que era a garantia de renda, que basicamente se deu com ajustes no Bolsa Família, né, que foram feitos para chegar aos extremamente pobres, a inclusão produtiva rural e urbana com ações específicas e a melhoria de acesso a serviços públicos nesse conjunto de dimensões. São 110 ações que foram incluídas dentro do plano, tá certo? Num conjunto se eu não me engano, foram 7 ministérios diretamente envolvidos, 30 ministérios indiretamente envolvidos, 30 ministérios e órgãos públicos, bancos indiretamente envolvidos. A base do Programa Brasil Sem Miséria, que foi central para que ele acontecesse, foi a existência do Cadastro Único das Políticas Sociais. O Cadastro Único é um grande banco de dados que a gente tem no Ministério, que ele registra as informações de todos os declarantes que queiram fazer parte desse banco de dados, que tenham um rendimento per capita abaixo de meio salário mínimo. Para aqueles que tiverem renda per capita abaixo dos R$140, estarão incluídos no programa Bolsa Família, e quem tiver abaixo dos R$77 vai estar dentro do programa Brasil Sem Miséria, que além do Bolsa Família vai ter outras ações específicas. O fato é o seguinte, a existência desse cadastro, e isso é muito importante, permitiu que o Estado conseguisse fazer um mapa da pobreza no Brasil, saber aonde estava localizada a concentração da pobreza, de que forma essa pobreza se comporta, quais são as características. E a principal pergunta, por que o Estado, historicamente, não consegue chegar nessas pessoas? Por que essas pessoas são privadas de direitos, historicamente, por uma ação do Estado? E aí, a conclusão que a gente chegou é o seguinte, existem determinantes da pobreza que dificultam a ação do Estado para determinadas regiões ou características. Então a gente conseguiu ver um quadro de qual era a cara da pobreza no Brasil. O núcleo duro era formado de 71% por negros e negras, 60% estava concentrado na região nordeste do país, 40% era formado por crianças e adolescentes. O que significa que tem características específicas que a gente poderia organizar a ação do Estado para conseguir chegar. Com isso, a gente conseguiu produzir relatórios estaduais e municipais feitos especificamente para cada um dos 5.565 municípios, para cada um dos 27 estados, dizendo qual era a característica da pobreza naquela localidade. Quais eram as principais carências na educação, quais eram as principais carências na saúde, quais eram as principais carências na habitação, quais eram as principais carências na questão da água, da energia, da renda, né? Com esse conjunto de informações, a gente não só organizou a ação federal, mas a gente conseguiu apoiar com que os estados e municípios também pudessem organizar a sua ação de maneira mais efetiva. E esse é um dos resultados, a gente acredita, um dos determinantes para os resultados que a gente conseguiu colher. Informação bem produzida, para sair de um debate teórico ou ideológico e partir para uma coisa bastante concreta, que é saber de que problema a gente está falando. Isso foi uma coisa muito importante na hora do Estado organizar a sua ação. E aí uma frase que tinha de organização nossa, que não é mais a população mais pobre que vai atrás do Estado, mas o contrário. Como vocês sabem, historicamente a população pobre tinha acesso ao Estado por meio de repressão e violência. Quem era mais pobre no Brasil acessava o Estado com a polícia, quando estava cometendo contravenção ou sendo removido, né? Essa era a realidade. Dificilmente você tinha um Estado de fato organizado para tentar chegar nessas pessoas e abordar elas no sentido de garantia de direitos. E essa mudança de postura foi muito importante. Fazer isso com a máquina que a gente tem, os preconceitos que essa máquina tem, foi um outro esforço também enfrentado e muito difícil. Então, na questão da renda que eu estava falando para vocês, a gente tem aqui a criação do Bolsa Família com 3,6 milhões de famílias incluídas no governo do presidente Lula, e o governo do presidente Lula priorizou a ampliação do cadastro de pessoas que tinham dentro do programa. Por quê? Porque era um programa recém-lançado, a gente tinha que chegar ao maior número de pessoas necessitadas possível. A gente tinha um processo de ampliação desse cadastro para o programa chegar em quem precisava. E durante o governo da presidente Dilma, a gente teve uma manutenção relativamente estável do número de famílias no cadastro, chegamos a 14 milhões de famílias, mas a gente teve uma ampliação do gasto com o Bolsa Família. Por quê? Porque foram feitos ajustes para que família, antigamente, né, nesse período aqui, o Bolsa Família ele era organizado para pagar de maneira igual para as famílias que estavam só no programa Bolsa Família ou que eram extremamente pobres, tinham um benefício extra da extrema pobreza. Mas se a família tinha um número de filhos muito grande, ou se ela ainda assim tinha uma condição de pobreza muito grande, a diferença de pobreza entre as famílias não fazia diferença para o benefício que era pago. Então a mudança aqui de orçamento veio muito da criação de um que a gente chamou de complemento do hiato de extrema pobreza no Brasil,
para garantir que nenhuma família que tivesse cadastrada no cadastro único ficasse abaixo dos R$ 77 per capita por mês, que é a linha de extrema pobreza. Então esse aumento de orçamento, né, que aqui por mais pobres chegou a aumentar 102%, veio disso, do esforço para garantir que inclusive essas famílias que mesmo com o Bolsa Família estavam abaixo da extrema pobreza pudessem ser incluídas. Resultados diretos que a gente teve no Brasil Sem Miséria para não perder muito tempo. A linha de extrema pobreza definida como piso social e 22 milhões de pessoas saindo da extrema pobreza em 4 anos. A gente conseguiu encontrar, por causa da busca ativa, que foi colocar o serviço de educação e saúde para encontrar as pessoas mais pobres que não acessavam o Estado, a gente encontrou 1,4 milhão, já está em 1,5 milhões de pessoas que eram cidadãos brasileiros e que não acessavam políticas do Estado porque não eram conhecidas pelo Estado. Isso foi um esforço, um mutirão muito grande feito em conjunto com estados e municípios. 2,5 milhões de oportunidades criadas, sendo que grande parte delas estão no campo da qualificação, eu vou falar sobre isso. Para essa população que historicamente não acessava serviços de inclusão produtiva. E a gente conseguiu garantir o critério da equidade na estratégia para atender os serviços públicos, desde a expansão do Mais Médicos, que foi um grande programa polêmico, até a questão da ampliação das creches ou da educação em tempo integral. Então a gente tentou fazer com que o critério dos territórios de maior vulnerabilidade social pudessem ser priorizados na expansão de serviços. 707 mil crianças do Bolsa Família tiveram acesso à creche. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje está rolando um processo no Brasil muito interessante, são as famílias de classe média entrando na justiça para tirar vaga de família pobre de creche. Eles pegam o advogado e entram na justiça para tirar a vaga de uma família pobre. Por quê? Porque a prioridade é atender o pobre. E a classe média fica sem vaga na creche e entra com um advogado para tirar a vaga da família pobre. Isso é um fenômeno recente que está acontecendo e que mostra a disputa, a luta de classe no Brasil, tá certo? Quer dizer, quem que está sendo priorizado pela ação do Estado. O Mais Médico, que eu já tinha mencionado, e 1.256 equipes volantes foram criadas em equipamento de assistência social para circularem nos territórios mais pobres e conhecerem, entrarem em contato, cadastrarem e registrarem as famílias que não acessavam o Estado, que deu o resultado do 1,5 milhão de famílias, de pessoas encontradas. Falar um pouquinho só de inclusão produtiva rural. Como vocês sabem, o Nordeste, né, a crise do Nordeste, agora São Paulo passou a fazer parte desse mapa de problema, mas historicamente o Nordeste sempre teve a questão da seca como um problema seu, e somadas as 782 mil cisternas que foram construídas no governo da presidente Dilma, junto com as do presidente Lula, a gente atingiu a meta que foi criada com a APU-MC, o movimento da ASA, que vocês conhecem, para garantir que 1 milhão de cisternas fossem distribuídas pela população nordestina do semiárido, que nesse ano, pela primeira vez na história, não passaram sede durante a seca. Né? Conseguiram ter água estocada o suficiente para passar pela seca. Eu sei que isso é um problema muito difícil de lidar aqui em São Paulo, vocês estão passando por isso agora, e é um problema muito sério, porque a água não é brincadeira, né? Falta d'água é realmente uma condição desumana que a gente acaba tendo, e isso aqui foi resultado da luta do movimento dos pequenos agricultores e da população nordestina do semiárido, que não acessava a água e que historicamente era excluída, seja dos poços artesianos ou das políticas de água que tinham por lá. Eram vítimas, inclusive, de políticas populistas, de carro-pipa, esse tipo de coisa. Garantir a democratização do acesso à água por meio da construção de 1 milhão de cisternas é resultado de luta política, né? Então isso é muito importante. O Brasil Sem Miséria não é um resultado técnico, ele é resultado de luta política. Dentre as cisternas, a gente também tem 102 mil cisternas de produção, porque não é só água para beber. As pessoas precisam de água para o seu gado, para a sua criação, né? Para a agricultura. Então, além das 1 milhão e 100 mil cisternas de água de consumo, a gente teve 102 mil cisternas entregues para a produção, né? Que foi outra política importante para a população extremamente pobre, poder melhorar aquela história que eu tinha falado, né? De que trabalha muito, mas não obtém renda. Com água, as pessoas conseguem continuar trabalhando bastante, mas obter a renda necessária para poder superar a sua condição de pobreza. E aí um conjunto de outras políticas que entraram. Eu vou falar de uma para vocês, só que é importante, todas são, mas essas duas aqui acho que são muito interessantes de falar. A primeira questão do Luz para Todos, uma parcela não pouco relevante da população brasileira vivia na Idade Média sem acesso à energia elétrica, né? É disso que a gente está falando. E se não fosse uma decisão do presidente Lula de criar um programa de eletrificação rural no Brasil, para fazer a luz chegar onde ela não chegava, a gente ainda teria uma parte significativa da população vivendo na Idade Média sem acesso à energia elétrica. Então assim, a gente está falando aqui de acesso a direito. A outra coisa é o PAA.
historicamente o Estado é um grande mercado, vocês sabem disso, para a indústria. O Estado compra e compra muito. Só que por causa de mecanismos burocráticos e decisões políticas, o Estado sempre comprou apenas dos grandes, inclusive em alimentos. Então um grande esforço também que foi criado no presidente Lula e ampliado durante o governo da presidente Dilma foi o programa de aquisição de alimentos, que para quem não conhece, é a abertura do mercado público para comprar do pequeno agricultor. Então o mercado público passou a ser aberto para que o pequeno agricultor pudesse vender para o Estado. E aí, em vez da gente ter uma política só de distribuição de renda, a gente garante mercado para que esse produtor possa produzir, possa vender. Inclusive com uma modalidade de venda que, se na hora da entrega da produção o preço de mercado estiver acima daquilo que o Estado pagou, ele pode vender para o mercado e pagar o agricultor para que pelo menos ele tenha um preço mínimo na sua produção e previsibilidade nessa entrega. Esse tipo de instrumento de democratizar o mercado estatal para o pequeno produtor ou para as empresas de economia solidária ou para empreendimentos populares é algo muito importante e estratégico e pouco conhecido muitas vezes da população brasileira. Inclusão produtiva urbana. A gente teve uma questão importante aqui, que foram 1.600.000 matrículas do Pronatec, e é interessante falar isso aqui com vocês. Historicamente, a oferta de educação técnica do Sistema S no Brasil, vocês sabem disso, era direcionado para trabalhadores formais, geralmente para a requalificação profissional de quem ficou desempregado. Para uma pessoa pobre ter acesso ao Sistema S, para poder ter um curso de qualificação e tentar acessar um posto de trabalho que ele historicamente não podia, isso não ocorria por vários motivos. Inclusive preconceito e cultura na questão de vestimenta, de comportamento, né, de estética, habitação, na questão de formatação dos cursos, que muitas vezes eram oferecidos em horário que essa população estaria em trabalho e não poderia acessar. Então teve uma mudança na forma como esses cursos são ofertados e inclusive questões objetivas como ter lanche, que muitas vezes a população pobre não tinha condição de fazer um curso à noite e pagar o transporte, poder pagar um lanche para poder estar lá estudando. Então, um conjunto de medidas foram tomadas para garantir que os pobres pudessem acessar a qualificação profissional. Com isso, 67% das pessoas que frequentaram os cursos eram mulheres, 47% jovens, 53% negros. Estamos dizendo o quê? Que aquele diagnóstico da pobreza que a gente tinha, da característica da pobreza, inclusive na qualificação profissional, foi critério para a gente conseguir avançar e reduzir as desigualdades do país. Na questão do microempreendedor individual, um dado importante, que eu sou sincero com vocês, que eu acho que a proatividade do governo não foi determinante para isso, né? De garantir que do total de mês aqui, de quase 5 milhões de mês, do Bolsa Família fossem praticamente 10%, 500 mil mês, microempreendedores individuais formalizados eram de beneficiários do Bolsa Família. Isso é um resultado importante para nós, só para mostrar o seguinte: existe uma força empreendedora, uma força de iniciativa econômica dessa população que por razões burocráticas estavam estancadas no campo informal. Então fazer medidas de mudança na formalização para garantir que eles pudessem ter a formalização e acessar crédito, acessar outras políticas foi muito importante. E a mesma coisa vale para a questão do Crescer, que é a operação de microcrédito, da onde de 10 milhões, um terço praticamente, mais de um terço, foram operações realizadas com beneficiários do Bolsa Família. Escola em tempo integral, e aqui vem a proatividade do Estado. A gente realizou um diagnóstico de quais eram as escolas no Brasil, do conjunto de equipamentos escolares, aonde a maioria dos alunos eram do Bolsa Família. Então, para nós, isso foi usado como um indicador de pobreza, porque se a escola tem maioria de alunos do Bolsa Família, a tendência é que ela esteja num território de concentração de pobreza. E a gente começou, quando começou a oferta de educação integral aqui, se eu não me engano é 2007, acho que é isso, a gente tinha a maioria das escolas ofertando educação integral em regiões consideradas por nós não pobres. Então foi feita uma discussão a partir daqui, em 2009, de que a gente conseguisse priorizar a oferta de educação integral em escolas com maioria de alunos do Bolsa Família. Por quê? Porque para nós é importante que as famílias mais pobres possam ter oferta de educação integral para seus filhos, para reduzir trabalho infantil, para garantir uma atividade extraescolar e por aí vai. E a gente conseguiu, a partir desse diagnóstico e o incentivo negociado com os órgãos responsáveis por essa oferta, que mais da metade das escolas que estariam ofertando educação integral, isso aqui é dado de 2013, 2014, fossem escolas com maioria do Bolsa Família. Então, de novo, a gente trabalhando para conseguir reduzir desigualdade, proatividade. Determinantes para o sucesso desse plano.
Então, só coisas que eu queria dizer para vocês. Em primeiro lugar, pela primeira vez no governo brasileiro, o Ministério Social foi responsabilizado por conduzir uma política intersetorial. O MDS foi alçado à condição de igualdade com o Ministério do Planejamento e da Fazenda, para poder garantir que os orçamentos que estavam incluídos no Plano Brasil Sem Miséria não fossem contingenciados e pudessem ser executados. Porque se a gente caísse na vala comum dos demais orçamentos, o sucesso do plano estaria em risco. Para além disso, houve uma negociação sempre feita, vocês sabem disso porque toda negociação, inclusive sindical, passa por aí. A gente pede mais para conseguir um pouco menos, tá certo? Diferente disso, a orientação aos ministérios foi peça aquilo que você vai executar, porque o critério de execução vai ser levado em consideração nesse plano. Isso fez com que a gente executasse em 4 anos 110 bilhões de reais para a política social e tivesse uma execução de 95%, quase 90% de pagamento, tem a coisa de resto a pagar e tal, mas 95%. Isso aqui, em termos burocráticos, é um orgasmo para o Estado, né? Conseguir ter um plano desse tamanho, num tempo determinado, que seja executado dessa maneira, para nós é uma coisa muito importante e demonstrou que estava correta a decisão de fazer um plano direcionado para essa população. Além disso, houve o uso do cadastro único, que eu falei para vocês. São 32 políticas hoje que usam o cadastro único. O uso do cartão magnético do Bolsa Família para pagar um conjunto de benefícios que foi criado. Eu não mencionei aqui cada um deles, que é longo, mas teve muita coisa usando um meio de pagamento em comum. E o uso do fundo a fundo para repasse de recursos para as prefeituras e governos de estado para reduzir a burocracia na hora de executar as ações que são os entes federados que executam. A gente praticamente não criou muitas novas ações, a não ser um ou outro benefício do Bolsa Família. A questão, por exemplo, de compra de lancha para a região norte brasileira, onde o Estado não conseguia chegar, então a gente criou postos de saúde, postos da assistência social em lanchas para chegar onde mais precisava. E a busca ativa que eu tinha falado, e tudo isso conseguiu garantir que a gente tivesse uma estratégia coordenada com um tempo determinado e que fosse bem sucedida. Por que eu falo que foi bem sucedida? Então, eu vou mostrar para vocês agora, só para finalizar, dos impactos do plano, né? Então, em primeiro lugar, uma coisa que pouca gente sabe é que antes do Bolsa Família, essa era a distribuição de pobreza no Brasil. Era uma distribuição de pobreza concentrada principalmente nas idades mais baixas, até 15 anos, né? Aqui a concentração. E por que isso? A gente tem uma clareza de por que isso. Porque o benefício de prestação continuada e aposentadoria são políticas de grande importância e efetividade no país. Então, pessoas que já entraram para o mercado de trabalho ou que são idosas e acessam o BPC, elas estão fora da condição de pobreza. Só que as crianças, principalmente, inclusive, né, que não estavam mortas ainda na condição de pobreza, tinham uma condição de pobreza acentuada. Então era preciso encontrar um meio de atingir principalmente a pobreza dessa juventude. Com a criação do Bolsa Família, a gente teve uma redução de 36%, né, nessa faixa etária de pobreza. E aí, ainda assim, permanecia uma pobreza menos intensa, mas ainda concentrada. Com os ajustes que foram feitos pelo Brasil Sem Miséria no Bolsa Família, a gente caiu para o que hoje está no 1,1% de pobreza crônica no Brasil ou 4% de extremamente pobres na população brasileira. Então isso aqui é uma coisa importante para a gente, não por uma questão estatística, gente. Isso aqui é uma questão política. Isso é projeto político de um país mais igual, onde nenhum brasileiro passe fome, onde nenhum brasileiro seja pobre. Isso é importante não só por uma questão do indivíduo, de direito, de um projeto nosso de sociedade, mas também porque essas pessoas estão sendo incluídas no mercado de trabalho, no mercado de consumo, estão gerando renda. Então, assim, tem toda uma questão de projeto de sociedade que em 89 já era discutido, né, com a ampliação do mercado de consumo de massas no Brasil, né? Então já existia isso aqui como um acúmulo e que a gente tenta conseguir garantir por meio do Brasil Sem Miséria. E aqui eu preciso dizer uma coisa para vocês: o Brasil Sem Miséria foi bem sucedido e chegou nisso. A pergunta que está colocada para nós agora é se isso vai continuar. Por quê? Uma perspectiva que a gente tem, a gente espera que seja de curto prazo e por pouco tempo, de ter um momento de diminuição da atividade econômica, a tendência é que essas pessoas sejam também as mais atingidas, né? Então, com isso, a gente precisa discutir o quê? Qual é o papel que a gente vai ter na defesa de não perder essas conquistas sociais, que foi a redução de 89% na extrema pobreza no Brasil. Isso aqui, a gente pegou um indicador que é do Banco Mundial, sobre privações em determinados campos, para poder analisar a evolução dessa questão das privações no Brasil.
Então, 24% é a taxa de queda na instrução dos chefes de domicílio. E a gente fez um recorte para os 5% mais pobres da população para ver como é que foi essa queda para a população, portanto, mais pobre. Enquanto caiu 24% para a população normal, caiu 36%, né, o número de chefes de família sem instrução no Brasil. A mesma coisa vale para o aumento dos familiares com nível superior, com nível fundamental completo. Aumentou em 42% para a população em geral no Brasil nesse período e aumentou em 138% para a população mais pobre no Brasil. A mesma coisa vale para as crianças de 6 a 14 anos em escola, né, estudando. Aumentou para todo mundo, chegou a 98% da população escolar brasileira, mas os pobres saem de uma situação de 92% para 97%, ou seja, aumentou em muito entre a população mais pobre. A mesma coisa vale para acesso à rede geral de canalização de água, a mesma coisa vale para a rede geral e cisternas e outras formas de acesso à água, ou seja, é um conjunto de dimensões de serviços e direitos que as pessoas estavam privadas e que por meio de ação ativa do Estado a gente conseguiu garantir que chegassem a quem mais precisava. Melhorou para todo mundo, mas melhorou mais para os extremamente pobres. Energia elétrica, que eu falei para vocês, da Idade Média, olha o salto que deu aqui, 84% você tinha 16% da população brasileira que não acessava energia, hoje você tem 3%. Né? Geladeira elétrica e freezer, eu não sei se todo mundo tem clareza da importância disso, mas isso significa poder manter um alimento em condições de consumo em casa, né? Então é muito importante. E com isso tem um índice que é calculado, né, de privação de pobreza crônica, né, que está abaixo dos R$140 de renda e ter 3 ou mais dimensões dessa que eu apresentei como carência na família. O Brasil saiu de uma posição onde 7% da população brasileira estava nessa condição de privação de pobreza crônica para uma condição de 1,4%. Pelos dados do Ministério, que aí tem uma diferença com o Banco Mundial, a gente saiu na verdade de 8,3% para 1,1%. Mas tanto faz, o fato é que a queda foi vertiginosa e isso aqui, gente, tem que ter clareza, não é natural. Isso é resultado de decisão política e decisão política pautada por correlação de força, né? Se não fosse a existência de governos democráticos populares, provavelmente o Brasil continuaria dessa maneira. Se a gente olha por região, a queda da pobreza crônica é uma coisa impressionante, como o Brasil está ficando mais igual, né? Por mais que continue com 5,2% aqui no norte, a gente caiu de 18%. Olha como é que era a distribuição da desigualdade da pobreza crônica no Brasil como um todo e como é que ela vai ficando mais próxima. A mesma coisa vale para o critério de raça e cor. A concentração entre os negros e a aproximação entre negros e brancos. A mesma coisa vale para a pobreza rural e urbana, né? A urbana sempre foi menor, a queda é nos dois casos. Então todas as dimensões de pobreza que a gente analisar, o Brasil está se tornando mais homogêneo, o Brasil está se tornando mais igual. Esse é o projeto de sociedade que a gente tem para o país. E esse esforço precisa continuar. Acho que essa que é a grande pergunta. Isso aqui é a queda de população em subalimentação, né? Uma redução de 82% das pessoas que passavam fome no país, segundo dados da FAO, o que significa que a gente deixou o mapa da fome em 2014, que é um outro resultado importante. E aí, conclusões. Eu acho que tem uma coisa importante, que foi a demonstração que o Brasil Sem Miséria nos dá de que é possível repensar a ação do Estado em outras lógicas mais inclusivas, ou seja, se houver decisão política, o Estado pode fazer diferente. Isso depende de prioridade da política, isso depende de coordenação da ação pública, isso depende de pactuação entre órgãos federados e os entes federados, e isso depende de instrumentos adequados para execução. Ou seja, tem uma questão política e uma questão técnica que precisam se combinar para fazer as coisas acontecerem. E acima de tudo, essa ação tem que ser transversal e ela tem que estar pautada por uma trajetória de luta com o programa de governo. Não adianta achar que é só o técnico do governo que vai decidir pela prioridade da política. Houve uma trajetória de combate à fome, com Betinho, com Josué de Castro, né, com o acúmulo do campo democrático popular por programas de governo que buscassem um país que fosse mais democrático para todos, né, e isso se transformou em ação do Estado. Se não tem essa trajetória, se não tem esse acúmulo, por decisão própria, técnica, no vazio, essas coisas não acontecem. Então é importante ter esse vínculo entre a luta popular, a organização dos trabalhadores e as políticas de governo. A Tereza, né, a ministra, tem uma frase que ela deu numa entrevista que eu acho interessante trazer, que parte da esquerda rejeita qualquer discussão sobre reforma do Estado por associar uma bandeira do neoliberalismo, né?
como se representasse a defesa do Estado mínimo. Não é disso que a gente fala. Defende um Estado mais efetivo e eficiente no cumprimento da demanda da maioria da população, né? O que significa que está em curso a verdadeira reforma do Estado no Brasil sem miséria, é disso que a gente está falando, é isso que a gente defende como reforma do Estado, que é colocar o Estado a serviço de quem mais precisa. Essa é a grande pergunta. Como é que a gente coloca o Estado para resolver desigualdade e não para ser elemento concentrador da economia, da política, ou seja, do que mais for. Todos os documentos e dados que eu falei para vocês, eles estão disponíveis nesses endereços, né? Vocês podem baixar. Eu trouxe de presente aqui para o sindicato, vou entregar para o Raimundo, esse livro que está ali, que está disponível para download para quem quiser. São 900 páginas de resultados do Brasil sem miséria, analisados por diversas pessoas, diversos intelectuais, discutindo politicamente esse programa, discutindo o que significa em termos societal, né, em termos de projeto de sociedade, ter conseguido aquilo que a gente conseguiu, né? E esses resultados estão todos disponíveis para vocês. A gente acredita que é muito importante ter acesso a essa informação, ter acesso a essa discussão, para poder discutir projeto de país também. Isso aqui é um site que está aberto também pelo Ministério, mdspravocê.gov.br, ali tem o endereço, onde vocês conseguem acessar resultados específicos de cada uma das políticas também. Então estamos trazendo aí como qualquer dúvida que vocês tenham sobre execução de políticas, sobre resultados, estão disponíveis também pela internet. E, por fim, o lema que foi criado durante o Brasil Sem Miséria, que muita gente chamou de propaganda, para a gente não é propaganda, né? O fim da miséria para nós deve ser só um começo, o que significa que a gente não quer retrocesso, a gente precisa garantir que não haja retrocesso e a gente precisa garantir que o movimento siga nessa direção, de produzir um Brasil mais justo para todos e para cada um. Era isso, muito obrigado.